Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Lopes, sou aluno de Medicina das Ciências Médicas de Minas Gerais e ligante da Liga Acadêmica de Patologia. Hoje vamos discutir o tema da importância de se tratar as comorbidades na diabetes mellitus. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo meu grupo, Lívia Campos, Lucas Cassetti, Marco Túlio Saldanha e Matheus Franco. As comorbidades associadas ao diabetes mellitus podem ser divididas em dois grandes grupos. Temos aquelas estatisticamente ligadas ao DM, ou seja, os que os fatores de risco para a doença são similares aos da diabetes, então é comum que elas estejam presentes no mesmo indivíduo. No momento do diagnóstico da diabetes, a hipertensão já existe em cerca de 40% das pessoas, o que sugere uma relação entre as duas. A obesidade e a resistência à insulina levam à hipertensão arterial, e essa, por sua vez, agrava a intolerância da glicose, tornando um ciclo vicioso sem fim para as duas doenças. A hipertensão agrava ainda mais os problemas nas artérias de menor dimensão, a microangiopatia, principalmente a nefropatia diabética, que são lesões a nível arterial no rim. E para isso é um fator maior de risco. A hipertensão arterial é 2 vezes mais comum em pessoas com diabetes e essa relação aumenta com a idade. Alguns estudos recentes feitos com idosos em hospitais brasileiros indicam uma simultaneidade das duas doenças de 84% para a hipertensão, 36% para doenças coronarianas e 16% para a trombose e para o pé diabético. Essas duas últimas são consequências da diabetes e vamos discutir um pouco mais para frente. E também temos aquelas doenças tidas como consequências da diabetes. É importante entendermos que os altos índices de glicose circulando no corpo geram a produção de diversos produtos de radical livre que, cronicamente, causam danos irreversíveis à nossa circulação e sistema neurológico. Essas complicações são divididas em micro e macrovasculares. Vamos discutir elas agora. A diabetes mellitus é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, decorrente de efeitos na ação da insulina, na secreção da insulina ou em ambas. Essa desordem crônica no metabolismo da glicose, com aumento persistente da glicemia, pode desencadear complicações agudas ou crônicas no sistema cardiovascular, renal e neurológico. O diabetes tipo 2 é responsável por 90 a 95% dessas doenças. Mas qual o problema da glicose alta no sangue? Sabemos que a glicemia elevada de forma crônica é responsável por gerar microlesões nos vasos sanguíneos, tanto na circulação microvascular quanto na macrovascular. Essas lesões, com o tempo, são responsáveis pela progressiva perda de função dos órgãos, e assim se instalam as comorbidades associadas ao DM. Por esse motivo, os pacientes diabéticos devem não somente fazer o controle glicêmico, mas também realizar exames rotineiros e periódicos para a detecção precoce dessas comorbidades e tratá-las o mais rápido possível, evitando assim complicações mais graves. Agora, discutindo um pouquinho sobre as complicações macrovasculares, temos que a diabetes é um fator de risco importante para a arteriosclerose. A arteriosclerose consiste em um complexo processo sistêmico crônico-inflamatório que acomete a íntima das artérias de grande e médio calibre, como a aorta, as carótidas, as artérias periféricas de membros e as artérias coronarianas. Em pacientes diabéticos, ela é mais difusa, mais grave e de manifestação mais precoce. As alterações como a glicemia e a oxidação das lipoproteínas, bem como a presença de partículas pequenas e densas de LDL, que é o colesterol de baixa densidade, constituem diferenças qualitativas no status de dislipidemia, tornando essa condição ainda mais heterogênica. Tais achados sugerem que o DM confere um estado inflamatório, o qual pode estar relacionado à aterosclerose e lesão microvascular com tendência à trombose, evidenciando que tais fatores de risco podem ser importantes significados para a fisiopatologia da doença arterial coronariana. A aterosclerose manifesta-se clinicamente 5 vezes mais em pacientes diabéticos. Então, a não prevenção da arteriosclerose pode gerar uma série de complicações para o paciente diabético macrovasculares. A lesão crônica macrovascular do diabetes pode gerar uma redução de fluxo sanguíneo para diferentes tecidos do corpo, gerando problemas isquêmicos em grandes sistemas, como a angina, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral isquêmico e as claudicações, que são decorrentes de uma redução do fluxo sanguíneo para os músculos da perna ao caminhar, gerando as dores. A doença arterial coronariana, ou ADAC,
é mais incidente e mais grave nos pacientes com diabetes em relação aos não diabéticos. No DM tipo 1, a principal manifestação da DAC ocorre entre a terceira e a quarta década de vida, principalmente na presença da nefropatia diabética. As mulheres com diabetes são particularmente afetadas pela DAC e seu risco de morte é 50% maior do que os homens com diabetes. O diabetes mellitus, quando associado a outros fatores clássicos para a DAC, como hipercolesterolemia, fumo e hipertensão arterial sistêmica, aumenta o risco para a doença cardiovascular atribuída a cada um desses fatores de forma mais importante do que é observado em indivíduos sem a diabetes. A doença cerebrovascular tem também maior incidência em pacientes com diabetes do que em indivíduos não diabéticos. Entre os pacientes com AVC, a prevalência da diabetes é 3 vezes maior do que em indivíduos sem diabetes. A doença venosa periférica acomete 2 a 4 vezes mais pacientes com diabetes, atingindo a prevalência de 12 a 16% quando avaliada por meio de medidas de índice de pressão arterial perna-braço. A presença do diabetes aumenta o risco de desenvolver isquemia crítica dos membros com a doença venosa periférica. A DVP associada ao diabetes é a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores. Cerca de 50% das amputações de membros inferiores são relacionadas a diabetes. Embora tenha ocorrido uma diminuição importante do risco relativo de amputação nos pacientes com diabetes, quando comparamos a indivíduos não diabéticos, esse risco continua bastante elevado, cerca de 8 vezes. Assim, chegamos nas complicações microvasculares, caracterizadas principalmente pela retinopatia diabética, a nefropatia diabética, o pé diabético e as complicações neuropáticas diabéticas. A relação da microangiopatia com a neuropatia diabética é múltipla. O reconhecimento da interação da microcirculação com a neuropatia foi a descrição das alterações triplas características do diabetes de longa duração, manifestada por lesão retiniana, doença renal e neuropatia. O papel das alterações microangiopáticas como fator etiológico na patogênese da neuropatia diabética recentemente voltou à evidência, com a descrição de localização de lesões microvasculares endoneurais na neuropatia diabética. Atualmente, é aceito que as alterações microvasculares são fortemente aplicadas na etiologia da neuropatia periférica. A neuropatia é fator essencial para a formação na úlcera do pé diabético não isquêmico, incluindo outros componentes como alta pressão plantar, deformidades, mobilidade articular diminuída e pele seca. Com as alterações ou ausência da sensibilidade protetora, existe a formação de calosidade sobre a área de alta pressão, que eventualmente se ulcera se não houver intervenção para removê-la. Proeminências do metatarso e alterações dos coxins plantares de acolchoamento relacionados com a atrofia muscular intrínseca são características da ulceração diabética. Por outro lado, atribui-se também à neuropatia outras alterações fisiológicas da microcirculação. Quanto à retinopatia diabética, por que devemos nos preocupar tanto com ela? A segunda principal causa de cegueira definitiva é a principal causa de cegueira em adultos de 25 a 75 anos, e 40% dos diabéticos apresentam algum grau de retinopatia, seja ele leve, moderado ou grave. Aos 25 anos de evolução da diabetes, essa porcentagem atinge os 80%. E 2% dos diabéticos no mundo inteiro são legalmente cegos. É provável que a hiperglicemia prolongada, associada a fatores genéticos ou adquiridos, seja a causa de complicações da diabetes. Existe uma estreita relação entre a duração do diabetes e a prevalência da retinopatia diabética. A maioria dos pacientes apresenta os graus menos avançados da doença. Há também uma estreita relação entre a prevalência da forma mais grave da retinopatia diabética, aquela proliferativa, e a duração da diabetes. Para a diabetes insulino-dependente, o tipo 1, a prevalência da retinopatia diabética proliferativa, 15 anos após o início da diabetes, é de 25%. Embora seja mais difícil precisar o início do diabetes tipo 2, não insulino-dependente, existe também uma estreita relação entre o tempo de duração da doença e a prevalência da retinopatia diabética. É provável que, no presente, com o melhor controle clínico do diabetes, esses percentuais sejam um pouco menores. Na maioria dos diabéticos, a cegueira pode ser prevenida se a retinopatia for detectada precocemente, o tratamento adequado for realizado oportunamente. O tratamento da retinopatia diabética sustenta-se em um tripé: bom controle clínico,
fotocoagulação com raios laser e vitrectomia. O laser tem um papel fundamental no tratamento da retinopatia diabética e visa primordialmente a prevenção da perda visual. Na maioria dos pacientes, a aplicação do laser não melhora a visão já perdida. Dessa forma, o melhor momento para se iniciar o tratamento é antes que o paciente apresente baixa acuidade visual ou outros sintomas visuais. Infelizmente, devido ao fato de a baixa acuidade visual ser frequentemente um sintoma tardio, muitos pacientes permanecem sem diagnóstico, mesmo quando sua doença já está causando lesões retinianas graves. O resultado é que muitos pacientes são examinados tardiamente, perdendo assim a oportunidade de prevenir complicações importantes. Compreende-se que, assim, a importância de se examinar cuidadosamente a retina dos pacientes diabéticos, mesmo que ele ainda não apresente sintomas visuais. A princípio, todos os pacientes diabéticos devem ser submetidos à oftalmoscopia, tão logo quanto sido diagnosticados ou diabetes. Se não houver sinais de retinopatia, ou se houver apenas raros microaneurismas, ele deverá ser reexaminado anualmente. Em relação à nefropatia diabética, outra complicação microvascular, é a principal causa de doença renal crônica no mundo e resulta em perda da qualidade de vida do paciente, caso não seja prevenida. E aproximadamente 25% dos diabéticos apresentam algum grau de nefropatia. Novamente, podem ser graus leves, moderados ou graves. Apesar da alta prevalência, o conhecimento do paciente sobre seu diagnóstico é ainda precário, ou seja, muitos pacientes não chegam a ter noção do seu diagnóstico e por isso não fazem um acompanhamento adequado. Essas lesões podem ser prevenidas ou bastante reduzidas em sua intensidade pela obtenção de valores glicêmicos próximos aos normais, e dependem da duração e da intensidade do tratamento da insulina. O desenvolvimento da nefropatia diabética é definitivamente influenciado pelo controle glicêmico. Então, alguns pacientes com bom controle metabólico desenvolvem a nefropatia diabética. Por outro lado, outros mantêm a função renal normal e não apresentam proteinúria, apesar do pior controle glicêmico. Essas observações sugerem que, pacientes com diabetes mellitus, a hiperglicemia é um fator necessário, mas não o suficiente para causar lesão renal. A associação entre a hiperglicemia e a nefropatia diabética pode estar relacionada à glicosação não enzimática das proteínas. Por esse mecanismo, a glicose se liga ao grupo amino das proteínas, resultando em produtos iniciais da glicolização não enzimática, como a hemoglobina glicolizada. Ao contrário dos produtos de meia-vida curta, os AGEs são estáveis e, portanto, acumulam nos tecidos e nas paredes do vaso, gerando lesões progressivas e perda da função renal irreversível. Por fim, chegamos às outras comorbidades associadas ao diabetes. A Revista de Cuidados ao Diabético de 2021 evidencia uma série de outras doenças que são estatisticamente mais associadas ao paciente diabético e, por isso, devem ser consideradas durante o manejo do paciente diabético. Entre elas estão as doenças autoimunes relacionadas a diabetes tipo 1. São as doenças tireoidianas, as doenças celíacas. Também temos uma relação com as neoplasias malignas, como a neoplasia de pâncreas, endométrio, mama, cólon, bexiga, entre outros. Além disso, também observamos uma certa relação entre o declínio cognitivo e a demência em pacientes de diabetes de longa data, evidenciando a necessidade de se tratar as complicações da diabetes logo durante o diagnóstico. E como deve ser o manejo desse paciente diabético? Há necessidade de fazer um exame físico completo ao menos 4 vezes ao ano para coletar informações nutricionais, informações de atividade física, acompanhamento glicêmico, risco cardiovascular e possíveis complicações. Esse acompanhamento permite um diagnóstico precoce de possíveis comorbidades da diabetes. Então, com o diagnóstico precoce, a gente pode fazer um tratamento precoce. Em cada consulta, deve ser feito os exames dos pés e a aferição da pressão arterial, visto que com os exames dos pés, conseguimos detectar neuropatias periféricas precoces e a prevenção de aparecimento de úlceras. O exame do olho deve ser feito sempre no momento do diagnóstico e refeito periodicamente, a depender do grau de evolução do paciente. Avaliar a hemoglobina glicada a cada 3 meses. Caso esteja fora do nosso alvo de controle glicêmico, é necessário reajuste de medicações. E, ainda laboratorialmente, devemos avaliar periodicamente a função renal do paciente, pedindo exames de urina e perfil lipídico, dessa forma, assim, prevenindo lesões nefropáticas.
Isso era tudo que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado por assistirem até o final. E, por favor, fiquem à vontade para assistir às outras apresentações relacionadas ao diabetes feitas pela Liga. Há também lives sendo produzidas semanalmente no nosso Instagram. Essas foram as referências utilizadas e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.